Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura da turma 4 do curso de aperfeiçoamento para auditores internos municipais, promovido pela Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Pedimos aos presentes a gentileza de manterem seus celulares silenciados. Este encontro tem o objetivo de recepcionar os novos discentes da turma 4 do curso de aperfeiçoamento dos auditores internos municipais, além de possibilitar diálogo e reflexões sobre diferentes temas contemporâneos relacionados à administração pública. Convidamos para compor a mesa de abertura a senhora Adriana Ramos Costa, diretora-geral da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Nilton César da Silva Flores, coordenador acadêmico desta Escola de Contas e Gestão. Convidamos o senhor Nilton César Flores a fazer uso da palavra. Primeiro. Nesse caso, convidamos a senhora Adriana Ramos a fazer uso da palavra. Olá, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Que prazer tê-los aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. O professor geralmente fala alto, né? Então, eu como professora já falo alto. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer tê-los aqui, né, nessa quarta turma de aperfeiçoamento. Serei muito breve, passarei em instantes a palavra para o nosso coordenador, professor Nilton, e depois teremos o prazer de ouvir a palestra do professor Anashi, que é um dos idealizadores, né, desse curso. Então, fico muito honrada e fico muito feliz, né, por ter aceitado esse convite. Muito obrigada, professor Anashi. A Escola de Contas é uma escola que ela tem, né, como missão a capacitação, que tem como missão levar esse conhecimento dialógico, de forma dialógica, tanto para os nossos servidores como para o público externo. Então, eu fico muito grata e fico muito feliz que a gente está conseguindo, né, implementar essa nossa missão. Não sei se vocês já conhecem a Escola de Contas, mas nós temos aqui uma série de produtos, uma série de cursos. Temos cursos tanto que a gente chama, né, de curta e média duração, que são cursos que são tanto online como presencial, são cursos mais rápidos, são cursos de uma intensidade menor e de maneira propositada, né, para que o conhecimento chegue de maneira mais rápido. E esses cursos, eles são organizados pela nossa CCA, que é a Coordenadoria de Capacitação. Nós temos, além desses cursos de média e curta duração, os cursos que são organizados e coordenados pelo nosso professor, né, doutor Nilton, que é o coordenador nosso coordenador pedagógico, coordenador de acadêmico, e que ele é o responsável pelos cursos de especialização e pelos cursos de aperfeiçoamento, que são esses cursos mais densos, são cursos mais extensos, que sim, a gente vai fazer que chegue até vocês um conhecimento aplicado, mas um conhecimento que ele vai ser feito de maneira muito aprofundada. Então, agradeço muito a esse trabalho que tem sido feito de maneira brilhante pelo professor Nilton e também pelo Renê, que está aqui, pelo Giovanni, que participou também, mas que infelizmente não está aqui com a gente, e pelo Rafael, que são os membros dessa equipe. Além disso, nós temos também uma série de outros produtos, como o grupo de pesquisa, como o prêmio Ministro Gama Filho. Então, eu peço a todos que, se puderem, sigam as nossas páginas para poder acompanhar o dia a dia da nossa escola. Nós estamos no Instagram, entrem com
frequência no nosso site, porque a gente tem sempre novidade, porque uma das tônicas dessa nossa, daqui da escola, é que a gente tenha sempre novidades para poder apresentar e sempre apresentar de maneira dialógica e dialogando com as necessidades e com a atualidade. Eu vou fazer um pedido a vocês antes de passar a palavra para o professor Newton, que a gente está num processo de credenciamento no MEC. Né? Nós somos uma escola credenciada no Sistema Estadual de Educação, só que a gente quer dar um passo além para, quem sabe, a longo prazo, termos também outros cursos de especialização ou temos também um mestrado. Então, a gente está nesse passo, começando esse processo de credenciamento no MEC. E para que a gente seja credenciado no MEC, a gente precisa de uma parceria muito grande com os nossos alunos, porque é preciso a gente, através do que a gente chama das avaliações feitas pelos alunos, saber o que está funcionando, saber o que não está funcionando, saber o que a gente precisa melhorar. Então, a gente está num processo de incrementar as nossas avaliações feitas pelos alunos. Não são as avaliações que vocês fazem que o professor vai avaliá-los. É uma nota que a gente pede que vocês avaliem os nossos cursos, os nossos serviços, então avalie a escola. A gente chama isso de avaliação de reação. A gente tem aqui uma comissão própria de avaliação, que chama CPA, e essa comissão própria de avaliação, inclusive com membros externos, pega essas avaliações que são feitas por vocês, analisa essas avaliações, faz um relatório e apresenta esse relatório para a gente, para que a gente possa saber aonde estão as nossas eventuais lacunas, os nossos silêncios, as nossas falhas, porque a gente busca constantemente a excelência, busca constantemente, né, a entregar produtos de qualidade. Então, a gente precisa dessa parceria com vocês. Então, a CPA, ela tem uma sala e ela, com base nessa avaliação de vocês e também com outras variáveis, apresenta esse relatório e a gente traça planos de ação a partir desses relatórios elaborados pela CPA. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque daqui a pouco vocês serão instados a nos ajudar preenchendo essas avaliações. Então, ao longo do curso, vocês receberão algumas avaliações que serão encaminhadas também ao professor Newton, que serão encaminhadas para a nossa CPA, para que a gente possa estar em constante melhoria, para entregar cada vez mais, né, um serviço aqui, se vocês também, né, gostem desse serviço. Então, peço a vocês que quando forem apresentados a essas avaliações, eu sei que às vezes é um pouco chato tomar aí 5, 10 minutos de vocês, mas eu peço, por favor, que façam isso, porque a gente está visando esse caminho aí a longo prazo, tanto de credenciamento no MEC, como também dessa melhora constante nos nossos serviços, tá bem? No mais, sejam todos muito bem-vindos. Eu fico aqui de segunda a sexta-feira, numa sala aqui desse primeiro andar. Sejam todos muito bem-vindos para falar comigo. O que quiserem conversar comigo, estarei aqui para a gente conversar, para a gente bater um papo e que vocês se sintam abraçados nessa escola e por esses professores, como nós que trabalhamos aqui nos sentimos abraçados por todos que fazem parte do grupo. Obrigada, gente. Obrigada, diretora Adriana. Agora convidamos o coordenador Newton César a fazer uso da palavra. Bem, bom dia a todos. Pelo lugar, gostaria de desejar as boas-vindas a todos vocês, à Escola de Contas aqui do TCE. Agradeço as palavras da professora Adriana, nossa diretora. Em linhas gerais, também, assim como ela, farei breves observações de conteúdo administrativo e também de cunho pedagógico por conta de que esse aperfeiçoamento está ligado à coordenadoria acadêmica. Além da coordenadoria acadêmica, nós temos uma coordenadoria pedagógica, professor Maurício, professora Márcia. Se vocês precisarem de algum suporte pedagógico, a gente conta com uma coordenadoria especificamente para essa programação pedagógica dos cursos. Nós temos uma coordenadoria ligada a toda essa parte de mídias e de informática com a Raquel. Nós temos um coordenador
nós temos um coordenador também dos cursos de extensão, que é o João. Então, a escola, vocês podem se familiarizar depois com essa estrutura no próprio site da escola, e assim como a professora Adriana colocou, é fundamental que vocês participem ativamente do curso. E falo isso porque esse processo de seleção, ele foi escolhido dentre os municípios do Rio com base em municípios que ainda não foram contemplados. Então a gente está tentando e vamos atingir a meta de atingir 100% de municípios contemplados. E para vocês estarem aqui hoje, alguns não puderam estar. E falo isso por quê? Porque tem mais demanda do que vaga. Eu até autorizei algumas vagas extras, porque a gente tenta ter uma limitação física, mas a gente tem limitações aqui de espaço, e até por conta da dinâmica da pedagogia, da questão pedagógica mesmo. Então é importante que vocês tenham consciência. Eu sei das dificuldades sempre, de rotina de trabalho, mudança às vezes de prefeitura, por conta de períodos eleitorais, mas é fundamental que vocês entendam de que para vocês estarem aqui, algum outro servidor não pôde estar. Tá? Então, e também, de outra maneira, estamos abertos de que não é um processo infalível, ou seja, estamos abertos a qualquer tipo de crítica construtiva em que a gente possa, de fato, aprimorar o curso que vocês estão fazendo. E qual é a base central da filosofia da escola e do próprio Tribunal de Contas, que é educar para não punir, né? Em síntese, quanto mais a gente fornece os instrumentos necessários para os servidores, e aí vai virando um efeito cascata ali, mais vocês conseguem exercer as atividades de vocês de controle e auditoria, e com isso menos problemas vêm a atingir aqui para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu gosto de usar sempre um exemplo. Na década de 90, quando implementaram o Código de Trânsito, a obrigatoriedade do cinto de segurança. Ninguém usava cinto de segurança praticamente. Tinha aquele cinto abdominal e tal. E aí, num determinado momento, falou assim: agora é obrigatório todo mundo usar cinto de segurança. Eu escutava a gente falar assim: não, mas se o carro pegar fogo, eu vou ficar preso no cinto. Se eu sou policial, se o cara for me assaltar, eu tenho que já sair armado. As desculpas eram as mais diversas. O Detran, na época, fez uma campanha extensa de educação. E, obviamente, que algumas pessoas continuaram não usando. Aí os carros começaram a se aprimorar tecnologicamente para evitar que as pessoas não usassem aquele barulhinho. Enfim, o carro tem hoje, em alguns países, que o carro não liga. Enfim, então o recurso tecnológico também nos ajudando, porque a gente aqui, vocês vão conhecer depois o professor Maurício, as novas tecnologias, a gente também tem que estar aberto a essas novas tecnologias, essa nova forma de interação com a máquina. Mas, por fim, tem aqueles que não querem e não vão usar. Aí, para esse, é a punição. Para esse tem que ser a multa, para esse tem que ser coibido. Por quê? Porque, estatisticamente, era comprovado de que o impacto que isso tinha para o Estado, para os hospitais de custo, os danos à saúde das pessoas, da gravidade das pessoas que não utilizavam o cinto, por conta de, às vezes, ignorância ou por conta de qualquer outra razão, mas aí sim havia a punição. Então, fazendo esse paralelo, é o que a gente está tentando aqui transmitir para vocês, de que é importante a educação e a formação para evitar que a gente tenha que punir. Mas no momento que haja a constatação da irregularidade lá, vocês vão estar exercendo o papel de vocês, de auditores, controladores, e aí é natural que isso aconteça também. Bem, outro ponto que eu queria destacar, eu estou ali na coordenadoria acadêmica, à disposição de vocês. O Renê, da COA, vai estar diretamente aqui envolvido nas atividades, mas qualquer necessidade, eu estou à disposição de vocês também aqui na escola. Vocês, para quem ainda não fez, tá? Vocês vão precisar fazer um cadastro no Zoom, na plataforma Zoom,
e a partir desse cadastro vocês vão receber um e-mail com um link das aulas, né? Das atividades. Então é importante que vocês tenham esse cadastro, né, atualizado, façam o cadastro para receber as informações e passarem a ter as atividades via Zoom. Então, né, essas informações, também qualquer contato direto que precisem com a COA, seja através de e-mail ou telefone, né, o Renê é o responsável direto por essa questão aí de ordem acadêmica. A professora Adriana falou do Giovanni. O Giovanni foi aprovado no concurso do TCU, então se eventualmente alguém fez contato com ele em algum momento, ele não está mais na coordenadora acadêmica por conta de ter sido aprovado, e hoje mesmo estava vendo o documento dele de pedido de exoneração por conta dessa aprovação lá no TCU. Excelente servidor e enfim, eu falei para ele que era uma perda para a escola, mas né, o TCU ganha. Bem, eu acho que em linhas gerais, se eu esqueci alguma coisa? Não. Em linhas gerais era isso, e queria passar então a palavra para o professor Anashi, que é de fato quem vai estar aqui abrilhantando esse início de curso para vocês. Tá? Sejam todos bem-vindos, muito obrigado e uma boa semana para vocês. Muito obrigada ao coordenador Newton César, agradecemos também à diretora Adriana Ramos, informamos que neste momento a mesa de honra será desfeita. Pedimos gentilmente que os senhores retornem aos seus locais. Muito obrigada. E convidamos agora o docente Mário Henrique Monteiro da Silva Anashi, assessor especial do gabinete do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, a ministrar a palestra de abertura com o tema Controle para Melhoria dos Resultados em Benefício da Sociedade. Mário Anashi é auditor de controle externo e docente dos cursos de capacitação e pós-graduação da Escola de Contas e Gestão, nas áreas de governança, controle interno, gestão de riscos e compliance. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado. Muito agradecido. Quero cumprimentar, dar um bom dia, especialmente aos membros da mesa, a doutora Adriana Ramos, que conduz essa escola de forma brilhante, dialógica, sensível e com foco nos resultados, nos objetivos cada vez mais grandiosos. Meu parabéns, doutora Adriana. Agradecer também ao doutor Newton, cumprimentar o doutor Newton, é um pilar aqui na coordenadoria acadêmica. Muito obrigado. Quero cumprimentar também os servidores presentes, na figura do Renê, né, que também tem colaborado muito com a gente e com todos, e será certamente o ponto focal de encontro de vocês. Contem com ele, eu conto com ele, é ele que nos ajuda aí no dia a dia. Eu quero cumprimentar também de forma afetuosa os meus colegas professores presentes, na pessoa do nosso coordenador, Carlos Leandro Reginaldo, Dr. Carlos Leandro e os demais professores. Um abraço muito grande e uma honra poder estar aqui também representando a todos. Aos colegas, às senhoras, senhores, um cumprimento especial também a todos, né, na pessoa dos pais presentes, né, já homenageando os pais aí pelo domingo próximo, pelos dias dos pais, né, a nossa melhor função, né, e então um bom dia a todos. E feitos os cumprimentos, eu me lembro, né, um dia bonito, hoje um dia praticamente de verão, né, tanto quanto fora até do comum, né, no inverno, né, e eu me lembro num dia como esse, quando esse prédio foi inaugurado. E eu lembro da inauguração desse prédio, da conquista que foi para o Tribunal de Contas, ter a sua sede, a sede da sua escola, na Rua da Constituição, no centro do Rio de Janeiro. Isso foi uma conquista muito grande para o Tribunal, e essa escola, como colocou muito bem a doutora Adriana, essa escola é nossa. É para nós nos desenvolvermos, nós trocarmos ideias, é um momento de encontro. E é a importância de transformar, né, esse encontro
que presencialmente também encontros virtuais, né, no novo mundo, no mundo também que se dá de forma síncrona, virtual, como será o curso. Então, esse encontro se dá nessa sede, se dará também nos nossos encontros virtuais e através também do ensino à distância. Mas é um momento do encontro, da troca e do aprendizado mútuo, que é isso que faz a grandeza desse curso e dessa escola. É a troca de informações e a troca de ideias livres. Tá? Então, isso é muito importante. E essa conquista dessa sede, na Rua da Constituição, no centro do Rio de Janeiro, foi um motivo assim, de muita alegria. E eu posso dizer para vocês de coração que nesse lugar, nesse prédio, é onde eu passei os melhores momentos, os momentos mais alegres da minha vida profissional. E peço vênia que e gostaria também, como colega e como servidor, de dar as boas-vindas a todos nesse prédio, nesses termos de alegria. Tá? Muito bem-vindos à Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Muito agradecido também de vocês estarem aqui e a gente poder estar trocando e poder construir juntos o saber no encontro. Né? Encontro que se dará aqui e se dará também no ambiente virtual. Então, feitas essas apresentações, vou passar o tema da palestra, né? Esse controle, né? Que controle é esse, com foco em resultados e em benefício da sociedade? Né? Como a gente vai construir esse controle? Como que a gente vai fazer essa entrega e vai ser reconhecido por esse controle? Eu acho que esse é o tema de fundo da palestra e talvez até do curso, né? Se me permitem trazer aqui uma indagação, né? Uma dúvida, que é o objetivo também da palestra. Né? Como fazer isso? Como construir esse controle? Com foco em resultados, em benefício da sociedade. Porque esse controle é o controle que é demandado pela Constituição Federal de 88. Esse é o controle que está ali. Opa! Botões são sempre uma coisa perigosa, né, gente? Tem um laserzinho? Não tem laser. Tá. Então, esse controle é o controle que foi objeto de criação pelo Constituinte de 88. Esse controle foi o controle que foi positivado em 88. Um controle voltado para resultados. Mas sempre foi assim? Né? Eu queria começar, né, falando historicamente das vicissitudes do controle. Né? Porque é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Ainda mais controladores internos, que será um tema de fundo do nosso curso, né? Porque, assim, quem gosta de ser controlado? Essa que é a verdade, né? Ser controlado gera um desconforto. Não é fácil controlar e tampouco confortável ser controlado. E como fazer isso? Como construir um controle positivo? Um controle que venha a ser bem aceito? Né? Isso será debatido ao longo do curso, e as ferramentas serão fornecidas por esse curso. Né? Isso me lembra, e eu peço vênia para promover uma leitura histórica da história do Tribunal de Contas. Né? E para isso eu trouxe aqui a ata ao início da sessão do ano, né, do ano de julgamento do Tribunal de Contas da União, a ata número 1 de 78, com as palavras proferidas pelo ministro Wagner Estelita, nessa sessão especial, realizada em 17 de janeiro de 78, quando foi comemorado o 85º aniversário da instalação do Tribunal de Contas da União. E eu gostaria de destacar, nessa leitura, se me permitem promover essa leitura bem rápida, o trecho em que ele aborda a criação do Tribunal de Contas da União e a repercussão que isso deu na época, no então instalado governo da República. Como se sentiu o Marechal Floriano ao se deparar com um órgão de controle do seu poder?
Como ele se sentiu? E disse lá, e conta o ministro Estelita. Abordo agora a segunda consideração a que antes me referia, a que focaliza os nobres exemplos que nos deram, repito, os que planejaram e instalaram este tribunal. Primeiro dirigiram e o integraram. Comecemos por Cerzedelo Correia. Cerzedelo Correia, ele vem a receber, também por isso, por participar da criação dos Tribunais de Contas, a homenagem sendo nomeado pelo Instituto de Capacitação do Tribunal de Contas da União. O Instituto de Capacitação do Tribunal de Contas da União chama o Instituto Cerzedelo Correia. Antes da criação da Escola de Contas e Gestão, o Tribunal de Contas do Estado também tinha um Instituto Cerzedelo Correia e hoje é a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas. Em homenagem a esse que foi ministro da Fazenda da Primeira República e participou da instalação do Tribunal de Contas da União. Então, dizia lá o ministro Estelita, comecemos por Cerzedelo Correia, não sem antes uma breve digressão, que recolho de Pereira Lira. O tribunal recusar o registro de determinada despesa de pessoal, que não vem a pelo caracterizar. O então ministro da Aviação procurou o Marechal Floriano, presidente da República, alegando que havia uma autoridade superior a ele, o Tribunal de Contas. Ao que comentou Floriano, são coisas do meu amigo, ministro da Fazenda, Cerzedelo Correia, que criou um tribunal superior a mim. Precisamos reformá-lo. Respondeu-lhe Cerzedelo, superior a Vossa Excelência, não. Quando Vossa Excelência está dentro da lei e da Constituição, o tribunal cumpre as suas ordens. Quando Vossa Excelência está fora da lei e da Constituição, o tribunal lhe é superior. Reformá-lo não podemos. As autorizações legislativas usadas foram esgotadas e, por lei geral, o Executivo não pode mais modificá-las. Se Vossa Excelência reformar o tribunal, demita-me e o meu sucessor referende o ato. Disse Cerzedelo Correia. Coronel, né? Isso é curioso, porque Cerzedelo Correia era coronel. E ele estava se dirigindo ao marechal, né? A toda uma questão hierárquica, quem é militar sabe do peso que isso tem, né? Mas o Marechal Floriano não abriu mão de seus propósitos. Encaminhou ao ministro da Fazenda os decretos de reforma para que os referendasse. Dirigiu-lhe, então, Cerzedelo Correia uma carta histórica, datada de 27 de abril de 1893. Nela, ponderava, esses decretos anulam o tribunal, o reduzem à simples chancelaria do Ministério da Fazenda, tiram-lhe a independência e a autonomia, deturpam os fins da instituição e permitirão ao governo a prática de todos os abusos. E vós o sabeis. É preciso, antes de tudo, legislar para o futuro. Mais adiante, depois de citar Alves Branco, que considerava o tribunal de exação, ponderou Cerzedelo. Os governos nobilitam-se, Marechal, obedecendo a essa soberania suprema da lei, e só dentro dela mantém-se e são verdadeiramente independentes. Finalmente, concluiu Cerzedelo em sua carta histórica. Pelo que venho dispor, não posso, pois, Marechal, concordar e menos referendar os decretos a que acima me refiro. E por isso, rogo-vos, digneis de conceder-me a exoneração do cargo de ministro da Fazenda, indicando-me sucessor. E a exoneração foi aceita. Então essa é a história de Cerzedelo e o primeiro embate do controle com o poder. Não o único, mas o primeiro. Né? E a gente precisa construir, principalmente, um controle interno positivo, né? E tentar, obviamente, né, sem perder, claro, a dureza, né, de tomar decisões, acima de tudo, corretas sempre,
construir um controle positivo, um controle que seja harmônico, um controle que evite também chegar a essas situações extremas de ruptura, que não é isso que se quer. E como é que se faz isso? Com a boa técnica, né? O que pretenderá o curso oferecer. Então, feito isso, eu gostaria de trazer ainda sobre a evolução do controle um outro exemplo. Ainda na evolução do controle. E fazer um salto histórico e passar para 1967. Né? Passar para 1967. Até 1967, o Tribunal de Contas ele realizava o controle prévio da despesa. Ele examinava previamente os contratos, examinava previamente os processos de pagamento, liquidava os processos de pagamento. Os processos de pagamento vinham ao Tribunal de Contas para ser liquidados. Né? Obviamente, num país que se modernizava e evoluía e crescia, né, isso se transformou em algo inviável. Não é isso? E a Constituição de 67 acabou com esse controle prévio. Sendo que o Decreto-Lei 200, um pouco antes, tinha criado a figura do controle interno, dos órgãos de controle interno, enfatizando o controle como sendo uma das etapas chaves da gestão. Então, quem passou a fazer esse trabalho que era até então feito pelo Tribunal de Contas? E assim foi. E 50 anos depois, o que o sistema de controle interno está fazendo? O colega respondeu aqui que precisamos mudar. Né? Então, é uma oportunidade de discutirmos, né, os caminhos e os ventos dessa mudança. Né? De um controle voltado para resultados em benefício da sociedade. Né? Então, a primeira grande inovação trazida pela Constituição de 88, nessa nossa evolução, foi a inclusão, na verdade, de um outro tipo de controle. Um controle em que se incluiu aspectos que ultrapassavam e muito reclamados à época pela doutrina, desde a década de 50 do século passado, né, já que reclamavam a modernização, de sair da legalidade e alcançar a legitimidade e a economicidade. É esse controle que se pretende. Um controle que alcance a legitimidade e a economicidade. Mas o que é a legitimidade? Né? Naquela época, em 1988, né, já se discutia muito a essência, né, a acepção desse termo legitimidade. E o que é isso? O que é controlar a legitimidade? Então, naquela época, o conceito já vinha sendo debatido e houve um artigo publicado pelo acadêmico Marcos Vilaça, ministro do Tribunal de Contas da União, no antigo Jornal do Brasil, né, sob controle e descentralização, se não me falha a memória, tratando do conceito de legitimidade, aonde ele disse que a legitimidade formal equivale à legalidade. Mas a legitimidade material, ela tem a ver com o quê? Com o alcance do interesse público. E que a legitimidade material, ela é medida em termos de resultado. Esse foi o conceito do ministro Marcos Vilaça. Se eu não me fiz explicar perfeitamente, eu também trouxe as palavras dele, que eu peço vênia para ler. Então, Marcos Vinícius Vilaça, em Contas Públicas e Descentralização, Jornal do Brasil, em 30 de maio de 88. A legitimidade formal das ações do governo é a sua conformidade à lei. A legitimidade substantiva
envolve o bom uso dos recursos públicos. Bom uso significando, ao mesmo tempo, seu emprego socialmente desejado, tecnicamente factível e economicamente eficiente. A legitimidade substantiva, em suma, mede-se na escala dos resultados. Então, essa foi a grande inovação da Constituição de 88. Trazer o quê? Resultados, legitimidade para o controle. Isso descortinou o controle sobre uma série de aspectos. Então, eu vou trazer um caso para nos fazer uma reflexão, né? Certa feita, veio ao Tribunal de Contas uma análise de uma despesa de um pequeno município do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Em que esse município custeou a participação de uma munícipe desse município no concurso Miss do estado do Rio de Janeiro, custeando-lhe a viagem à capital, a hospedagem aqui na capital e também uma pequena preparação para o concurso, como aluguel de roupas e cabeleireiro e o que a gente chamaria talvez de dia de noiva, né? Alguma coisa que o valha, né? Uma pequena preparação para que ela pudesse representar o município no concurso. E a discussão era se essa despesa ela tinha interesse público ou não. No município, ela foi justificada dizendo que a participação da munícipe seria importante para dar visibilidade ao município e atrair investimentos ao município. Isso que constou do processo administrativo. Então, eu trago a reflexão de vocês. Sobre o ponto de vista da legitimidade, essa despesa é legítima ou não? Né? Essas perguntas elas são sempre muito um tanto capciosas, né? Porque assim, não existe, né, uma resposta, depende. Talvez a resposta mais correta, de um olhar, né, acurado, seja depende. Depende. Do ponto de vista cultural, eu conheço o município. E para a sociedade local, há uma mobilização social muito em torno desse concurso de Miss. Todos os bairros fazem lá suas prévias, depois tem um concurso na cidade para escolher a moça mais bonita que vai participar desse concurso, as escolas participam. Então, assim, para a sociedade local, daquele pequeno município, da cultura local, talvez para a gente aqui da região metropolitana isso não tenha nada a ver, né? Ser completamente alheio ao interesse público. Mas para aquela localidade, as pessoas lá dão importância para isso. A sociedade local dá importância para isso. Né? A outra questão mas tinha autorização? Né? Havia uma autorização orçamentária para essa despesa? Não, não havia. Então assim, quem vai dizer o que é interesse público? Né? Quem tem legitimidade, né, e não no sentido da Constituição, mas no sentido de competência constitucional para dizer o que é legítimo ou não, né? Quem tem poder para isso, né? Quem foi eleito, né? Quem foi eleito. No caso, a Câmara Municipal, o Parlamento, ao aprovar o orçamento. A despesa ela foi classificada como se fosse uma despesa administrativa do gabinete do prefeito. Como se fosse uma conta de luz, uma conta de gás. Não era, né? Era algum tipo outro de despesa. Né? Mas aí lembro do professor Newton, né? Mas isso é um erro? Ou é uma ilegitimidade dessa despesa, né? Ou seja, precisa ser corrigido ou precisa ser devolvido? Né? Essa é uma discussão. Recentemente, todos nós recebemos e fomos aí... todos nós fomos instados, né, a examinar um aspecto de legitimidade da despesa pública. Houve uma ampla discussão nas redes sociais, nos WhatsApps, acerca de quê? Né? De uma outra despesa relevante aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? Houve muita crítica, outros defendendo. Quer dizer, se pudéssemos, né, dizer, né, o show da Madonna,
Tem interesse público ou não tem? No show da Madonna. É uma outra discussão, né? Aí nós utiliza a expressão depende. Paulo Rezende. Aí utiliza a expressão depende. Aí a sociedade. Que sociedade? Né? De repente, uma determinada camada da sociedade não me interessa nenhum. Eu quero meu leite. A outra camada da sociedade, que representa o turismo, a emprego, avanço, o conhecimento da cidade do Rio de Janeiro, que já é mais do que conhecido, eu imagino, né? Isso catapulta, desenvolve, projeta. E aí fica essa polaridade aí, sempre nessa questão. Mais complexo ainda, né? Porque, assim, precisamos crescer economicamente. O Estado do Rio precisa crescer economicamente, né? A gente precisa ter um projeto de desenvolvimento. Nós precisamos crescer, né? Onde está a legitimidade, né, em desenvolver economicamente esse Estado, né? Mas vamos lá. Vamos retornar aqui para o controle da Constituição de 88, da legitimidade. E qual foi a outra grande inovação? A outra grande inovação. Também, economicidade, tá? Mas aqui, ó, vou chegar mais perto, porque ela já contemplou aqueles aspectos que eram usualmente fiscalizados, né? O aspecto contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, né? Nosso famoso COFOP, aí, quem gosta de concurso, tem muito concurseiro aqui, né? Tudo bem? Muito concurseiro. Nosso COFOP, né? E qual foi a grande inovação? O operacional. O operacional. Então, esse controle que promove o quê? Uma avaliação do ponto de vista operacional. E o que é isso, essa avaliação operacional? É o espelho dessa legitimidade. Porque você vai avaliar o quê? O resultado. Você vai avaliar a economicidade, você vai avaliar a eficiência, os meios mais econômicos, você vai avaliar a eficácia e a efetividade. E o que é eficácia? E o que é efetividade? A eficácia, você mede, né, por meio de metas físicas. São as metas físicas. A eficácia. E a efetividade? O resultado. Por meio de indicadores. Então, estamos aqui na 4ª turma, né? Então, assim, um indicador, uma meta física dessa ação educacional, né? Quantos alunos vão iniciar esse curso? Outra meta física, quantos alunos vão terminar esse curso? Né? Nosso objetivo, 100%. Contamos com vocês. Né? Agora, e o resultado? Né? Qual seria o indicador desse resultado? A aplicabilidade desse conhecimento, talvez, né? Mais complexo, né? Mas medir isso é muito mais complexo. E tem um custo maior para medir também. Mas é esse controle de efetividade que a Constituição Federal deseja. De eficácia, efetividade. Todo mundo entendeu esse conceito de eficácia e efetividade? De metas físicas e indicadores? Na educação, né? Quantos alunos estão matriculados na escola? Esse é um indicador de quê? De eficácia. Muito bem. E a nota deles no IDEB? Efetividade. Não é isso? Então, esse é um controle voltado para resultados. E aí espelha as ideias da administração moderna. Já estava na frase do pai da administração moderna, o Peter Drucker. O que ele diz? Os resultados estão aonde?
Porque fica mais fácil de entender dessa forma. Aonde estão os resultados? Fora da organização. E parece simples, né? Mas eu assisto lives, palestras, e as pessoas falando de resultados, e elas esquecem completamente de quem? Do principal, do pagador de impostos, daquele que recebe o serviço. Quanto tempo seria razoável que demorasse uma licitação? Olha, é difícil dizer, mas 2 anos é tempo demais, né? Para esperar uma licitação. É razoável submeter o pagador de impostos a isso? Onde estão os resultados? Porque as pessoas elas olham para dentro da organização. Dentro da organização a gente tem custos, controles, processos, projetos. Os resultados estão fora da organização, sempre. E é preciso medi-los. Tá? E o que são resultados? Por exemplo, na Olimpíada, né? Nessa foto histórica aqui, né? O que são resultados? Né? Na Olimpíada, o Maurício não está aqui, né? É uma pena. Ele é especialista em esporte também, entre as várias especialidades. Então, existe um lema na Olimpíada, né? Mais alto, mais forte, né? Mais veloz. Tem o termo em latim, né? Mas vou poupá-los do meu latim. Qual é? Ou é o do Barão de Coubertin, né? Que pegou a frase do amigo e falou: o importante é competir. Qual é o resultado? É a medalha? E qual a medalha? Só vale a de ouro? Não. Aí você mede os resultados. Mas são resultados. Ou o resultado é o número de pessoas que a gente conseguiu levar às Olimpíadas. Já seria suficiente ficar entre os 8 melhores do mundo, ou entre os 16 melhores do mundo. E aí quem não teve resultado foi só o futebol, que nem foi. Futebol masculino, hein? Futebol masculino. Porque o feminino está lá, firme e forte, né? Estamos torcendo para as meninas. Né? Então, quem vai dizer o que é resultado? Tem um conselheiro do tribunal. Vamos pegar o exemplo do TCM. Né? E pegar o exemplo do conselheiro, do presidente do TCM, que é o conselheiro Luiz Antônio Guaraná. E o conselheiro Luiz Antônio Guaraná ele tem uma frase interessante sobre isso, que é um modelo que foi adotado pelo TCM. Quem vai estabelecer a régua, se foi bom ou se foi ruim? Quem tem esse poder, essa competência para estabelecer a régua? Porque vontade de estabelecer a régua, né, a gente tem. Todo mundo quer falar, não, só vale o ouro, ou vale as 3, só vale isso, só vale aquilo. Mas quem tem? Quem tem esse poder? Né? Quem foi eleito. Tá? Opa, passei para trás. Vou botar para frente. E aonde? Qual é o instrumento, né, que vai ser usado pelo TCM, por exemplo? É o PPA. É o PPA. Que deveria conter o quê? As metas do programa de educação continuada. E através do tempo, dos tempos, grandes organizações passaram a incluir no seu PPA não apenas metas físicas, como também indicadores de resultado, efetivamente a serem medidos. E também, se não, só a meta física não vai gerar grandes capacidades de avaliação de resultados. Né? Então, esse é um PPA de um município aqui da região metropolitana. Eu não vou dizer que é do interior do estado. Eu já vi PPAs também tão bem elaborados no interior, em pequenos municípios. Né? Não é a regra, mas eu já vi. Tá? Porque para passar para você, é possível haver um planejamento que avance para resultado. E outra coisa, não adianta ser depois
quando eu falei lá do quem, né? Tem também o quando. Quando? Mas a gente chegar depois das Olimpíadas e falar, mas o que vale é quanto participou, né? Já que não alcançou o recorde de ouro de Tóquio, né? Quem e quando, né? O Poder Legislativo. O Executivo manda a proposta do PPA e o Poder Legislativo dá a última palavra. É quem tem poder, quem tem competência constitucional, lá no artigo 167, parágrafo 1º, para fixar os resultados a serem alcançados. Né? Então aqui estabeleceu, por exemplo, uma coisa importante em matéria de resultados. Taxa de crianças, eu sei que a letra está pequena, peço desculpas, tá? Realmente não deveria ter feito em telas maiores. Mas vou ler para vocês aqui a segunda linha. Taxa de crianças com até 8 anos que concluíram o 3º ano do fundamental. Foi fixado no município. Então, até 8 anos, ter concluído o 3º ano do fundamental. Esse indicador é bom ou ruim? Talvez fosse melhor, né? Se eu fosse fazer o indicador, era crianças com até 8 anos devidamente alfabetizadas. Porque concluir não significa que foi alfabetizada. Mas eu não tenho poder. Eu tenho até vontade, mas eu não tenho poder. Quem tem é o Poder Legislativo. E o mais importante disso é dar cumprimento ao artigo 74, inciso 1, que é uma das competências do sistema de controle interno. Compete, né, os poderes manterão o sistema de controle interno integrado, ao qual compete avaliar as metas previstas no PPA. Né? E aqui, no caso, eles atingiram. E quando não atingir? Também divulgar, avaliar os resultados em benefício da sociedade. Tá? E aí, eu mudei a ordem da apresentação, aí eu chego na nossa missão. Na missão do Tribunal de Contas. E já partindo para o fim, a nossa missão é orientar, fiscalizar e avaliar a gestão pública em benefício da sociedade. Então, o que é uma missão? Que direcionador estratégico é esse que a gente extrai da Constituição? Por que isso para a gente é importante? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Falando de resultados em benefício da sociedade. Porque primeiro a gente coloca em benefício da sociedade na nossa missão. E em segundo lugar, porque a nossa missão é a razão da gente existir. É como nós nos reconhecemos, né? Para que a gente existe? A gente existe para isso. E a nossa visão? E a nossa visão? Onde a gente pretende chegar daqui a 8 anos? Em ser reconhecido, né, como uma instituição que efetivamente colabora, contribui para o aprimoramento da gestão pública, para o controle social e para a transparência. Essa é a nossa visão. É fácil chegar lá? Vai ser fácil chegar lá daqui a 8 anos e obter esse reconhecimento? Não. Né? Mas isso mostra, assim, de forma muito importante, essa parceria que tem que haver entre o controle interno, o sistema de controle interno, onde vocês trabalham, e o controle externo. Nesse apoio recíproco que se pretende. Nessa construção coletiva. Se a gente pretende chegar nessa visão, só chegaremos lá de forma coletiva. Nosso mapa estratégico. Aonde está a sociedade? Né? Como destinatária do nosso trabalho. Ficou muito pequeno, mas nas nossas dimensões, vou passar para os nossos objetivos estratégicos, ok? Vai ficar mais fácil. Então, a gente tem um objetivo estratégico número 1, que é contribuir para
para a credibilidade das contas públicas. Talvez seja o nosso grande serviço que a gente presta diretamente à sociedade, né? Prestar o que à sociedade? Informação. É a nossa capacidade de prestar informações à sociedade. Objetivo estratégico 2. Induzir a regularidade e a economicidade de contratos. A prevenção, olha a prevenção aí. E a correção de irregularidades relevantes. Porque erros vão acontecer. Ampliar a abrangência da auditoria de conformidade. Ampliar a abrangência. Mas priorizar as auditorias operacionais, aquelas que afetam diretamente o resultado. Esses são os nossos objetivos estratégicos. São os objetivos estratégicos do Tribunal de Contas, nesse controle voltado para resultados em benefício da sociedade. Então, pessoal, e vocês? É preciso, nessa jornada da construção desses objetivos, desses direcionadores, construir os direcionadores também das unidades de controle interno. Então, se uma das principais atividades é exercer essa função, essa ação independente, essa atividade independente e objetiva, que busca adicionar valor e melhorar as operações, né? O que vai sobrepairar a essa função diária de vocês, a essa atividade diária? Qual é a missão? Eu acho que dá para extrair diretamente do conceito da auditoria interna. Qual é a missão? Né? Melhorar as operações e adicionar valor à organização? E conscientizar isso, a todos disso, talvez seja um elemento importante para que não haja a ruptura que ocorreu na época lá de Cerzedelo Correia. Na época de Cerzedelo Correia. E qual a visão? Aonde se pretende chegar essas unidades de auditoria interna daqui a 8 anos? Na próxima gestão, que vai se iniciar em janeiro. E daqui a 8 anos. O que vai se entregar? Melhores operações, melhores serviços públicos? Ou vai se dizer simplesmente, eu fiz 3 ou 4 auditorias por ano. Tá, mas o que essas auditorias efetivamente trouxeram de bom para aquela sociedade? E aí, pessoal, eu vou perguntar aqui o tempo, porque tempo é uma coisa sempre muito complexa, vocês sabem, né? O tempo é sempre uma coisa muito complexa. Eu tenho mais um tópico para falar. Posso falar? Então eu vou continuar, tá, pessoal? Eu tenho uma colinha aqui, ver se eu não esqueci nada. Eu acho que eu não esqueci nada. 74.1 eu falei, né? Falei do 74.1. Falei da questão dos direcionadores estratégicos das unidades de controle interno. E agora eu queria falar com vocês sobre mudança. Né? Sobre mudança. Porque assim, caramba, mas tudo vai mudar. E a gente tem que estar atento a isso, porque durante esse curso aqui, as coisas já vão ter mudado. E está tudo mudando muito rápido, né? É verdade. Tudo muda muito rápido. E de uma hora para outra, o que a gente entendia como sendo relevante se tornou obsoleto. O que valia dinheiro. O telefone fixo, meu pai colocava na declaração do imposto de renda. Constava na declaração de imposto de renda como bem. A linha telefônica. Loucura, né? Não vale nada, virou pó. Assim.
Para onde nós vamos? As recomendações que fizermos para melhorar os resultados, elas vão ser aplicáveis no ano que vem? Quais são as mudanças que estão acontecendo rapidamente? Assim, algumas coisas me parecem muito claras, né? Vamos viver num universo ou continuar vivendo, né? Porque eu já estou nisso há muito tempo, de contingências orçamentárias. Me parece o déficit público cada vez maior, né? Não tem muito mais como fugir. A pressão por despesa, né? Déficit público e uma reforma tributária que não tem mais muito como crescer a arrecadação. Né? Talvez isso não seja uma grande inovação, seja uma continuidade, né? E no gerencialismo, né, pregado pela OCDE, que a Silvito Rossado nos trouxe, a afinada professora Silvia, para onde vai nos levar esse gerencialismo? Que melhorias ele vai trazer? As boas práticas apregoadas pela OCDE. Quais vão ser implantadas? Quais vão mudar nosso dia a dia? Né? A questão, por exemplo, que é tão falada de entregar para o usuário a escolha. Da onde ele vai optar por receber o serviço público. Né? Se o metrô custasse a mesma coisa que o trem, e a mesma coisa que o ônibus, você acha que as pessoas iam optar andar de trem, de metrô ou de ônibus? Com o dinheiro delas. Se elas recebessem uma bolsa e pudessem optar por qual escola elas vão estudar. Aí vem sempre o exemplo da Nova Zelândia, né? Que fez isso do dia para a noite, né? Ela privatizou as escolas num momento único, todas as escolas do país. E a partir daquele momento, os alunos recebiam um voucher e podiam escolher a escola que fosse. E os professores, por sua vez, eles receberam as escolas públicas para administrar. Será que aqui no Brasil vai acontecer alguma coisa semelhante? Independentemente de teorias sobre teorias econômicas sobre o Estado, independentemente disso, estou falando do ponto de vista gerencial. Tá? Do ponto de vista gerencial. Outra inovação pregada, né, no âmbito da OCDE, que é o contratualismo. Isso vai ampliar a fixação de metas, maior liberdade para o executor da política pública. Não parece que vai ser por aí, né? Parece que a União Federal vai continuar exercendo seu centralismo federativo e entregando para os municípios, especialmente os menores, as políticas públicas prontas e acabadas. Só para executar, né? Talvez seja por aí, mas eu não sei efetivamente. E as prestações de contas? Elas vão passar a ser por resultados? Onde o mais importante vai ser quanto serviço é prestado, qual o resultado do serviço, quanto custa a unidade do serviço. Porque aquela economicidade que o pessoal leu lá no artigo 70 ficou muito associada a valores unitários, né, de insumos, né? Mas e o valor unitário da unidade de serviço prestado? É razoável que 2 municípios gastem a mesma quantidade por aluno e um tenha 3 no IDEB e outro 5? Por que isso acontece? Por que Crato, no Ceará, conseguiu se desenvolver e expandiu isso para todos os municípios do Ceará como exemplo de educação pública de resultado? E o Portal Nacional de Compras Públicas, o famoso PNCP? Vai mudar o panorama de compras públicas no Brasil? O concurso unificado? Será que vai haver uma centralização muito grande nas compras públicas e nos concursos? Será que o centralismo federativo vai alcançar também esse aspecto? Como que vai se justificar uma licitação local se há uma ata federal por um preço muito mais baixo para o mesmo serviço? Para o mesmo fornecimento?
Assim, são algumas ideias, né? Alguém quer falar alguma outra? Alguém tem alguma outra ideia? Poxa, assim vocês vão... Porque exatamente a próxima etapa é pedir a vocês que tragam essas ideias aqui para a gente discutir mais um pouquinho. Essa última abordagem que você fez sobre a BNCP, tem até uma situação que poderia se continuar bastante interessante e que a gente pode citar, eu acredito que seja uma inovação da 1433. Você olha lá, tomate, um preço muito baixo, etc e tal, aí aqui em Partido de Alferes, cidade do tomate, etc e tal, o preço deveria ser mais baixo, mas acaba adquirindo lá um produto, os derivados, etc e tal, por um preço um pouco maior. Mas traz uma novidade que é o comércio local, a alavancagem daquele produto que aquele município oferece, ou que aquela região oferece. Então, um produto regional que alavanca, que starta. E aí, o serviço pode ser direcionado e tudo. Então, existe uma qualificação de alteração. E isso é uma importante mudança. Pelo menos eu penso nesse aspecto. O detalhe disso tudo é você consubstanciar isso, trazer isso num documento. Fazer com que essa realidade, não porque eu sei, porque é sabido, não. São fatos que vão ter que estar registrados ali, e isso poderia modificar, né, o olhar do controle externo sobre uma situação que poderia acontecer nesse aspecto. E outras situações que poderia vir desse contexto aí. É uma ideia. Seria uma inovação, né? É um desejo antigo, né? Então, eu não sei se todo mundo está habituado com essa ferramenta. Aí eu queria pedir para vocês acessarem pelo celular esse site mente.com e colocar esse código aqui, ó, 49 40 11 25, e mencionar uma inovação, para a gente poder fazer aqui uma nuvem de palavras e dar prosseguimento à aula, então. Seria muito interessante se todos pudessem, quem puder participar, a gente agradece, por favor. Eu não falei da inteligência artificial também, né? Faltou falar, né? Mas vocês não iam deixar eu esquecer, né? Essa tá aí na... Vocês já usaram? Como é que vocês fizeram? Assim, elaboram um TR? Como é que é? Elaboram um relatório de auditoria? Hein? Você usa para tudo. É uma mudança, né? Sei. Então a inteligência artificial para você está sendo uma disruptiva. Eles estão até criando uma contabilidade. É? Que é bem legal, você alimenta ela, eles estão até fazendo isso acessível, para você começar a alimentar ela e depois usar para qualquer tipo de área contábil. E para a área de controle, às vezes também pode ser funciona. Tem um livro de uma grande empresa, patrocinado por uma grande empresa de auditoria, né, falando que o futuro da auditoria vai ser todo automatizado, né? Então, assim, tem isso, né? A gente está dando aqui o curso e daqui a pouco... Mas não é assim não, né? Tem que ter, né? Ela só acessa o banco de dados. Mas você vai achar detalhes.
Está todo mundo conseguindo participar ou está com alguma dificuldade? Banana. Alguém conseguiu? As contratualizações, publicizações. Entendi. É muito frustrante, gente. Essa inovação mesmo. É muito frustrante aquilo. Já usamos lá, inclusive a gente fez um teste, deu tudo certo. Eles marcaram o seu acesso. Ah, entendi. Então, peraí. Entendi o que você está falando. Aí... Entendi. E essa aqui, será que vocês vão conseguir? Aqui esse número vocês conseguiram? 45, 54. Ah, pode ter na tela dele.
Vocês conseguem ver esse código aí? Já fiz de novo. Vou abrir outra. É 45, 54, 51, 45. Aumenta aí pra gente ver. Consegue enxergar? 45, 54, 51, 45. Ai, gente, fiquei tão orgulhoso. Vocês vão conseguir? Caramba! Não. 54, 51, 45. É, pessoal. Mas responde alguma coisa que você aparece lá. Não é lá mesmo, é a outra. Ah, 5G, IA, tecnologia, blockchain, ciência de dados, LGPD. Valeu, gente. Foi. 45, 54, 51, 45. O pessoal conseguiu. 5G, inteligência artificial tomando conta, SIGFIS ali, novo envio, novos processos de governo. Ih, tá comendo solto. Vamos lá, gente. Energia solar, processo eletrônico, ciência de dados, né? Pois é, minha gente, a gente precisa fazer isso, transformar isso em crescimento econômico para o estado do Rio de Janeiro, né? Eu, na década passada, eu fui fazer auditoria no município aqui do interior do estado do Rio, que na época crescia e alcançou o pleno emprego, com amplo crescimento econômico. Foi uma grande inovação para esse município, assim. E eu nunca tinha ido num lugar como aquele, assim, que estava crescendo economicamente, com todo mundo trabalhando. Era uma sensação de felicidade geral, assim, no comércio, sabe? Eu andava pelas ruas, as pessoas sorrindo, as pessoas alegres, consumindo, empregadas, com renda, trabalhando. É isso, entendeu? O resultado é esse. Mas é isso, né? Assim, eu estou surpreso. Mas é isso, o objetivo da atividade foi criar realmente essa inovação, né? E mais uma alteração. A nova lei de licitações, a governança digital. Eu esqueci de falar, né? O governo federal ele mudou completamente o processo dele de avanço na gestão pública, sepultou o chamado GES Pública, né? E trocou tudo que ele tinha de modelagem, de melhoria da gestão pública por governo digital, né? Todas as inovações do governo federal hoje passam por governo digital. Tudo. Né? Se você pegar lá o Ministério da Inovação e Gestão, né, passa pelo governo digital. E o processo eletrônico, né, os municípios ainda não usam, acho que a maior parte dos municípios ainda está em papel, né?
É uma inovação, né? Que legal. É uma grande mudança, né? E Rumo também é uma transparência muito grande, que vai ao encontro da nossa missão, né? De ser reconhecido como uma organização que promove a transparência. Muito bacana. Processo digital, sei, né? E o que é blockchain, que eu não sei, desculpa. Thaís, o que é blockchain? Caramba! Que legal. Manipulado. Tudo pode ser manipulado hoje, né? Entendi. Então, gente, é isso. Essa é a voz de vocês. E assim, a voz de vocês é o que nós temos de mais importante aqui na escola. Então, é esse registro que eu queria fazer. Então, é nesse ambiente em que vocês vão trabalhar. É aí que os resultados vão ser produzidos, né? Tendo sempre em mente que os resultados estão fora da organização. Agora eu preciso saber se eu tenho mais tempo ou não, porque sabe como é que é, né? Essa questão do tempo é sempre uma questão muito sensível, né? Vou passar aqui a palavra ao professor Newton. Mas vou continuar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos aí, muito obrigado. Não, só me veio à mente aqui 3 exemplos enquanto nós estávamos aqui assistindo a essa brilhante fala do professor Anash. Eu gosto muito de comparar a realidade de outros países para mostrar que a gente tem, além das inovações tecnológicas, uma realidade que já existe hoje, claro, dentro de realidades culturais diferentes. Então, quando você deu o exemplo da questão lá da Miss, lembrei, primeiro na Suíça, os cantões, essa questão de onde a prefeitura, que é o cantão, gasta o dinheiro, é consultado ao cidadão. Então, eles recebem uma cartinha, eles marcam lá. Questão prática, tá? A gente vai pegar o dinheiro e vai modernizar uma praça, vai construir uma escola, ou vai estabelecer uma base de apoio a quem tem cachorro. Exatamente isso. Você marca, eu quero que o dinheiro seja gasto nisso. Precisamos comprar isso. Gente, não é carta, não é nem nenhum mecanismo digital, ele recebe uma carta para saber aonde gasta o dinheiro, né? E aí vai lá para o prefeito e tal. A segunda questão, curiosidade, na Alemanha não tem catraca o metrô. É cidade, né, movimento de muita gente. E aí uma vez eu perguntei para um alemão, falei assim, nossa, mas e as pessoas não fraudam, né, não deixam de pagar? Olha, seguramente um outro deixa de pagar sim, mas o alemão, na média, tem a consciência que se ele não paga, aquilo vai impactar no sistema de transporte. E o sistema de transporte na Alemanha é fantástico, é todo integrado, beira o absurdo na nossa questão cultural, que as pessoas não são muito pontuais, de você olhar a tabela, e hoje é pelos aplicativos, o ônibus vai passar 10h18, depois outro 10h22, depois 10... Os horários são todos quebradinhos, eles passam no horário. Se não aí tem os critérios de atrasar no par, ou se entrar sem pagar também, eventualmente tem os controles, e a multa também é pesada dentro daquela filosofia, nós estamos oferecendo. Mas então o alemão falou o seguinte, a gente paga exatamente porque o sistema funciona muito bem, então a gente quer que ele continue funcionando muito bem. Então você não tem um controle, diferentemente de outros países europeus também. E o terceiro exemplo também na Alemanha, de questão de utilização de recursos públicos, eles têm um trabalho preventivo que é surreal para a nossa realidade. Volta e meia estão lá em obras, e aí uma vez eu perguntei, nossa, mas tanta obra?
parecia tão bom na última vez que eu tive aqui, estava tudo perfeito. Não, a gente passa uns equipamentos de scanner de material e vê que o material vai entrar num desgaste, a ponte, o asfalto, daqui a tanto tempo. Então, antes que aconteça um desastre, a gente já faz uma obra preventiva. Gente, é uma outra realidade econômica, cultural, mas isso é para mostrar que esse mundo já existe em algumas realidades, em algumas sociedades. Então, a nossa construção ela tem que ser contínua, porque a gente também pode chegar lá. Tá? Era só isso porque os teus exemplos aqui me fez lembrar desses fatos. Eu achei que era interessante. Desculpa. Muito obrigada ao docente Mário Anache pela sua explanação e ao coordenador Newton Flores pelas suas palavras. Convidamos agora a diretora-geral da Escola de Contas e Gestão, Adriana Ramos, para fazer a entrega de um certificado ao docente Mário Anache. Gostaria muito de agradecer por essa brilhante palestra. Lembrando que teremos a continuidade, a Sheila vai falar disso, dessa excelente aula com o professor ao longo do dia de hoje. Mas gostaria muito de agradecer, aprendi muito, foi super agradável estar aqui, foi um momento realmente muito prazeroso. Muito obrigada, professor. Está aqui. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Eu queria aqui tentar me desculpar por uma falha, que eu não sei se o coordenador do curso ainda está presente, ele estava presente, Carlos Leandro, mas quero registrar, mesmo ele não estando neste momento presente, a presença dele aqui no início. Então, agradecer também a coordenação dele, me desculpar aqui publicamente, está sendo gravado, né, Raquel? Então, me desculpar publicamente por essa minha omissão, porque é muito importante a gente reconhecer o trabalho, né, dos nossos professores, dos nossos coordenadores, do nosso pessoal, da nossa equipe. Então, obrigada, Raquel, obrigada, Renê, obrigada ao Carlos Leandro, quem mais está aqui da nossa equipe? Obrigada, Luciana, Lu, obrigada, Sheila, porque para a gente poder estar aqui hoje, houve aí um trabalho intenso de toda uma equipe. Então, peço aqui desculpas ao professor Carlos Leandro, coordenador do curso, e novamente agradeço muitíssimo ao professor Anache, que é um super parceiro aqui da escola. E além disso, eu gostaria também de agradecer ao conselheiro Márcio Pacheco, que é o nosso conselheiro presidente, né, do Conselho Superior da Escola, que também sempre nos apoia, que também é o responsável, né, por essa gestão da escola, então gostaria de agradecê-lo. Ele viria aqui hoje, mas ele acabou de nos avisar que, infelizmente, em virtude de um compromisso e de uma agenda inesperada, ele não pôde participar, mas que ele dá as boas-vindas a todos vocês, que deseja um excelente curso. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, professor. Bom, está encerrada a primeira parte do nosso encontro. Faremos agora um intervalo de 10 minutos e logo na sequência, o docente Mário Anache dará início à primeira aula do curso de aperfeiçoamento profissional para auditores internos municipais na disciplina Controle Interno. Um bom dia a todos e muito obrigada. Só um minuto, não saiam ainda. Vamos fazer uma foto.